Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, seja bem-vindo à nossa quinta videoaula do nosso curso bíblico, A Bíblia em Minhas Mãos. Com satisfação que recebo você para mais essa aula. Peçamos a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa mente e o nosso coração ao entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos juntos, estaremos sempre, em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de videoaulas. Na videoaula anterior, nós vimos uma exposição sobre a tradição oral. Nessa quinta videoaula, vamos falar sobre a formação do texto sagrado a partir da tradição oral. Bom, nós vimos que o texto sagrado passou primeiro por uma transmissão oral, até que tempos depois, por uma necessidade, ele passou a ganhar forma escrita. Então, a gente pode afirmar que a revelação divina está contida em duas fontes distintas. A primeira delas, a Sagrada Tradição, e a outra, a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, que é oriunda da tradição. A tradição oral dá origem à tradição escrita. Então, essa afirmação ela é muito importante. A revelação divina, o conteúdo divino revelado, está presente em duas fontes, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Só que, até se tornar registro escrito, as tradições orais passaram por 4 fases distintas. Vamos ver cada uma dessas fases a partir de agora. A primeira fase é a fase que nós chamamos de inspiração. O que é isso? É uma revelação que vem de Deus por meio do Espírito Santo e ilumina a mente do autor sagrado a conhecer melhor a tradição dos antepassados. Aí o autor sagrado se utiliza de informações da sua cultura, da sua linguagem, para transmitir uma mensagem que seja fiel ao ensinamento de Deus. Depois, num segundo momento, vem o anúncio. O autor sagrado ele recebeu a inspiração, ele processou a informação, então de posse desse dado revelado, ele tem que botar para fora. Então ele vai anunciar, ele vai fazer o anúncio à comunidade. Então, após compreender a mensagem de Deus, o autor sagrado faz o anúncio à comunidade. E aí tem um detalhe. Nessa fase entram as limitações do conhecimento da linguagem e do contexto histórico e social de sua época. É por isso que nós falamos lá atrás de questões geográficas, de questões de conhecimento de cosmos, e vamos encontrar também limitações da própria língua, que nós vamos entender mais adiante em outras aulas seguintes. A terceira fase após o anúncio é a vivência prática. Aquele anúncio feito na segunda fase pelo autor sagrado, ele se traduz em uma vivência. Essa vivência ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, aquele fato, aquele anúncio feito, aquele dado revelado, ele pode ser acolhido pela comunidade, gerando uma experiência comunitária, como ele pode ser rejeitado. Se a gente pegar, por exemplo, quase todos os profetas foram rejeitados no seu ambiente. Jeremias, um dos profetas, um dos grandes do Antigo Testamento, ele era tido como um profeta que pregava a destruição. Ele era chamado de agourento. E o povo se chateou tanto com ele que chegaram a jogar Jeremias dentro de um poço,
por causa das verdades que ele anunciava. Mas o anúncio de Jeremias não gerou uma acolhida, gerou uma rejeição. Então, voltando aqui, o anúncio feito pelo autor sagrado vai gerar uma vivência comunitária. A mensagem pode ser acolhida como pode ser rejeitada. A mensagem de Jesus, por exemplo, quando ele anunciou, alguns aderiram, outros rejeitaram. E aconteceu o que aconteceu com Jesus. Foi perseguido, morto, crucificado. E depois ressuscitou ao terceiro dia, porque a sua mensagem não foi acolhida por todos. Então, a primeira fase da transmissão da revelação é a inspiração, a segunda fase, o anúncio, a terceira fase, a vivência prática, que é o resultado desse anúncio. Numa quarta fase, vai acontecer o registro escrito. O resultado daquela vivência, que é aquela experiência comunitária, positiva ou negativa, vai dar origem a um registro escrito, que depois, seguindo critérios específicos, se tornará texto sagrado. Tá? Então, a gente pode simplificar de uma maneira bem objetiva. O fato bíblico, até que ele se torne texto escrito, passa por essas fases: inspiração, anúncio, vivência e o registro escrito. Espero que isso tenha ficado claro para todos que estão nos assistindo. Para entender melhor esse processo histórico, é preciso levar em conta o desenvolvimento da escrita e entender que, em determinado momento da história, o povo hebreu passou a registrar por escrito os acontecimentos. E isso nós veremos na nossa próxima videoaula. Até que o povo hebreu tivesse contato com a escrita, isso demorou centenas de anos. Milhares de anos. Então, o fato, por essa razão, ficou sendo preservado na memória do povo e transmitido de maneira oral durante milênios. Aqui finalizamos essa breve exposição sobre as 4 fases da formação do texto sagrado. Na próxima aula, nós falaremos sobre a história da escrita. Até lá, muito obrigado.